Vamos abrir nossas Bíblias. Vamos, neste momento, refletir sobre a vontade eterna de Deus para todos nós. Vamos inicialmente abrir a Escritura no Evangelho de João, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 24. Geralmente não se faz uma leitura tão longa, né? Numa pregação. Mas como as Escrituras são a base de todo o discurso desta igreja, vamos ler. Eu sei que embora foram propostos aqui 24 versículos, e por isso vai exigir dos irmãos uma certa atenção, para que você acompanhe a leitura toda. Não se permita que o seu pensamento se distraia, para você não perder o sentido da verdade, que nós vamos extrair a partir desse texto aqui. Diz assim no versículo 1 de João capítulo 16. Tenho-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar, julgará com isso tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que quando chegar a hora, vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Pelo contrário, porque eu vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Um pouco e não me vereis mais, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que vem a ser isto que nos diz um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, vou para o Pai? Diziam, pois, que vem a ser este um pouco. Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes, indagais entre vós a respeito disso que vos disse um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade, eu vos digo, que chorareis e lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo, um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Agora, repita comigo assim, versículo 21. Eu falo, a igreja repete. A mulher, quando ela está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem.
de ter nascido ao mundo um homem. Diga assim, de ter nascido ao mundo um homem. Que maravilha, queridos. João 16 faz parte de um conjunto de capítulos dentro do Evangelho de João, de um bloco. Capítulo 14, 15, 16 e 17. Constitui-se um bloco em que Jesus faz um longo discurso, momentos antes da sua morte. Embora o Senhor tenha instruído os seus discípulos por muito tempo, durante os 3 anos e meio de ministério, mas essas palavras ditas aqui, nesses 4 capítulos, que é capítulo 14, 15, 16 e 17 de João, esse bloco do qual faz parte o capítulo que nós acabamos de ler, são palavras que outrora não foram ditas nesta profundidade. Inclusive são palavras que só se encontram no Evangelho de João. Não são palavras que se encontram nem em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas. E a razão disso é porque cada um dos evangelhos, eles falam de Cristo, ou acerca da obra de Cristo, em alguma perspectiva em especial. No caso do Evangelho de João, é um evangelho orgânico. O ministério de João é o ministério de demonstrar como que Deus, por meio do homem Jesus, nesta humanidade perfeita, sem pecado, como que este homem, ele passa por um processo de morte e ressurreição, por meio do Espírito de Cristo nele, para então tornar-se o Espírito de Jesus Cristo para nós. Ou seja, os irmãos devem ter visto aqui claramente nessa porção, como que Jesus fala acerca de alguns elementos. Ele começa dizendo o seguinte, que os discípulos não deveriam se escandalizar em razão do que eles viriam. De modo que ele disse que eles vos expulsarão das sinagogas, porque vem a hora em que todo aquele que vos matar, julgará com isso prestar culto a Deus. Então ele fala daqueles que matariam a ele, a Jesus, e matariam também os seus discípulos. Ele fala, portanto, do mundo. O mundo enquanto aquele que é o inimigo de Deus. E que quantos filhos de Deus houver sobre a terra, o mundo sempre vai procurar matá-lo. Porque o mundo é a corporificação coletiva de um espírito perverso de Lúcifer, que desde a sua queda luta contra os propósitos de Deus. Então, o cristianismo hoje, na verdade, ele perdeu o foco da verdade. Porque, infelizmente, nós temos repetido isso aqui centenas de vezes, mas nós não temos outro caminho, senão nos conscientizar dos fatos, os fatos espirituais, para que nós possamos nos desviar de toda sorte de religiosidade ou de religião. Porque o cristianismo tem proposto rituais. Todo o cristianismo, em qual for a linha que você for, dentro do cristianismo, eles vão propor ritos, vão propor orações, vão propor jejuns, vão propor uma ética meramente humana, que eles não cumprem, vão propor comportamentos, vão propor usos e costumes, dieta. Ou seja, a religião chamada cristianismo, que acredita na sua ilusão ser a religião verdadeira, ela é uma religião caída, que não pode mudar a vida do homem. Então é preciso que nós, ao olharmos para a Escritura, nós venhamos a compreender exatamente a revelação de Deus acerca do que é o mundo. Você tem que saber o que é o mundo. Nós dizemos agora que o mundo é a corporificação coletiva, porque estão nos homens, de um espírito contrário e inimigo a Deus, inimigo de Deus, contrário a Deus e também seu inimigo. O Senhor disse que, assim como matariam o filho, matariam também os seus discípulos. Mais um pouquinho abaixo ele vai dizer que quando ele morresse, então o mundo se alegraria com a sua morte, e os seus discípulos se entristeceriam com a sua morte. Mas ele disse que ele iria passar pela morte, ele disse, mas eu voltarei. Por isso que ele fala aqui no capítulo 16,
versículo 16. Um pouco e não me vereis mais. Aqui é uma referência à sua morte. Outra vez um pouco e ver-me-eis. É a sua ressurreição. Ou seja, a obra de Deus por meio do seu Filho não é ir à morte, mas é ir à morte e sair da morte. Porque quando Cristo de Deus, ele passa pela morte, ele se opera nele a destruição do velho homem, da velha natureza, da velha criação. Quando então este homem ressuscita dos mortos, ele está agora trazendo ao mundo um homem, está gerando o novo homem, está então gerando o segundo homem, que é o homem do coração de Deus. De modo então que quando você lê o capítulo 16, você vê claramente dois grupos de pessoas. Você vê um grupo à esquerda, que nós vamos denominar, no mesmo termo do texto, mundo. Mundo é uma atmosfera espiritual de pessoas tomadas pelo mesmo sentimento do querubim caído. E é isso que os irmãos precisam entender. E começam a observar a vida, começam a observar as pessoas. Assistam os jornais, leiam os jornais, olhe para a sua casa, olhe para o seu coração, e você perceberá que de fato existe um espírito que age nos homens e nos seus corações. Existe uma natureza que governa os homens para o lado do mal, da perversidade, do engano. Por outro lado, nós vemos no capítulo 16, à direita, vamos colocar nesses termos, Jesus, aqui dizendo que seria morto pelos homens, e os seus discípulos, que seriam também perseguidos pelo mundo. Então, claramente nós vemos duas linhas, vemos o mundo e vemos a igreja. A igreja, ela está em oposição ao mundo, e o mundo em oposição à igreja. São coisas completamente antagônicas. Nem se pode dizer que são diferentes, mas que são contrárias. Estão em oposição. Agora, o que nós precisamos é compreender essa natureza do mundo e compreendermos a natureza da igreja. Porque os conceitos estão errados. Porque se pensa a igreja como instituição e se pensa o mundo como sendo coisas materiais que não podem ser tocadas. Então, quando se fala do mundo, logo dizem, não, essa música é do mundo. Não, essa roupa é do mundo. Esse livro é do mundo. Não, este ambiente físico, tem essas luzes aqui piscando, é o mundo. Então, desde que você pensa que o mundo são esse conjunto de coisas, então você certamente vai achar que você está fora do mundo, porque você está numa instituição chamada igreja, e nem igreja e nem mundo são instituições ou são lugares. Tudo é uma questão do coração. Mundo é o espírito de oposição a Deus, que é amor, que é paz, que é alegria, que é longanimidade, benignidade, que é mansidão, que é domínio próprio. Então, a igreja, ela, na verdade, ela é um organismo vivo que traduz esse sentimento de Jesus Cristo, de amor, de bondade, de graça. Eu estava meditando essa semana acerca dessa questão, e me veio então aqueles dois textos, daquelas duas epístolas do apóstolo Paulo, 1 Timóteo capítulo 3 e 2 Tessalonicenses capítulo 2. São duas epístolas que valeria a pena lerem em relação ou coordenação. Leia 1 Timóteo, depois você leia 2 Tessalonicenses, porque essas cartas falam exatamente sobre esses dois grupos de pessoas. Fala sobre o mundo e fala sobre a igreja. Fala sobre o mundo e fala sobre o novo homem. Quando você vê, por exemplo, quero que você abra a sua Bíblia. Vamos abrir aqui primeiramente em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 em diante. E aqui o apóstolo Paulo, ele começa a falar sobre o mundo, na personificação do homem da iniquidade, do anticristo. Diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem
da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco costumava dizer essas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Vejam aqui que o apóstolo Paulo fala sobre o mistério da iniquidade. A iniquidade é um mistério. É algo que você não pode simplesmente apalpar. E até que o homem consiga vislumbrar esse mistério de iniquidade, ele gasta muito tempo para ele começar a vislumbrar. Vislumbrar não é exatamente ver, mas é ver distante e embaçado. Então imagine que a humanidade sobre a terra, ela não consegue perceber o problema do mal enquanto um problema espiritual, como uma natureza no coração do homem. Tanto é que as pessoas procuram resolver o problema do mal com todo tipo de ação externa. Eles querem resolver o problema do mal mudando a roupa, mudando a comida. Então há quem acredite que se você mudar a sua alimentação, deixando de comer certos tipos de carne, ou todo tipo de carne que seja, ou mudando esse hábito, aquele outro alimentar, e mudando as suas vestes, comprando roupas novas, roupas diferentes, né, como esse movimento G12, eu não sei se ainda funciona dessa maneira, mas no início, eles mandavam as pessoas queimarem seus objetos. Aí eu ganhei uma camisa de um tio meu. Meu tio, ele é pai de santo. Então, se ele me deu a camisa, essa camisa está o quê? Amaldiçoada. Aí queimava a camisa. Achando que livrando-se de uma camisa, livrava-se do mal. Mas isso é uma expressão de ignorância do homem, quando ele pensa que os problemas da humanidade, o problema do mal, está em coisas. Então, quando o homem começa a vislumbrar o mistério da iniquidade, cuja raiz se encontra lá no princípio com a queda de Lúcifer. Lá é onde começa esse mistério de iniquidade. Manifestado primeiramente nele, então nos seus anjos, que são os anjos caídos, que foi transferido para a terra, e foi então, chegou até o homem, que também caiu, e vem de lá para cá então, em toda uma linhagem de mal dentro do homem, que por mais que ele, no seu entendimento, saiba ou fale acerca do amor, ele simplesmente não consegue manifestar aquilo que ele gostaria de manifestar, porque trata-se, de acordo com Romanos capítulo 7, de uma natureza intrínseca na carne, uma natureza no homem. Se mistura com o homem, se confunde com o homem, a tal ponto de o homem não poder se desvencilhar disso. Aí quando você olha para a história da humanidade, você vai observar que mesmo grandes religiões matam, destroem, roubam. Tudo isso porque por mais que falem no discurso acerca de Deus, o que controla e o que domina e o que prevalece é o mistério da iniquidade. Esse mistério da iniquidade, ele vai desde Lúcifer e vai chegar até o anticristo. O anticristo será a corporificação final e máxima e plena do homem iníquo. Ou seja, o inimigo de Deus, ele está gerando um homem de iniquidade, um homem de perversidade, cujas características estão aqui. Quando diz, ele se opõe a Deus, ele se levanta contra Deus,
Ele está numa relação de oposição a Deus. E esse homem, então, vai chegar na sua máxima no anticristo, que será a corporificação. Vai ser um tempo de apostasia, vai ser um tempo em que a podridão da humanidade vai se revelar ao máximo. É o mistério da iniquidade. Não fosse o evangelho de Jesus Cristo, todos nós estaríamos fadados a esse mistério da iniquidade. Graças a Deus que nós temos também o livro de 1 Timóteo, capítulo 3, que vai nos falar acerca de um outro mistério. Então, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, nos fala aqui também acerca de um outro mistério. Vimos que há o mistério da iniquidade. Então, a Bíblia fala também sobre o mistério da piedade. É um outro mistério. No 16 fala, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. E aqui então fala da encarnação do Cristo de Deus e da sua humanidade, passando pelos processos de viver humano, morte, ressurreição, ascensão, exaltação e glorificação. Ou seja, Deus, Ele tem um plano para que por meio do seu Filho, Ele possa transformar a humanidade, Ele possa mudar a humanidade. Ou seja, os homens não estão fadados ao mistério da iniquidade. Por mais que você fale assim, poxa, mas o meu coração, minha alma é tão ruim, é tão perversa. Você consegue identificar muitas vezes que há muita coisa ruim dentro de você. Mas você não está fadado a isso. Uma vez que quando Deus enviou o seu Filho, esse processo pelo qual ele passa de viver humano, morte e ressurreição, isso aqui é para produzir na economia de Deus, o que nós lemos em João capítulo 16, que é, se eu não for, o Espírito da verdade não virá. Ou seja, é com a morte e ressurreição de Jesus, que o Espírito da verdade, que o Consolador, que o Espírito Santo, ele é dado ao homem. Porque isso é o produto da humanidade de Cristo, vivida em bondade e em amor, sendo dada aos homens. Ora, por que não poderia dar o Espírito Santo ao homem se Jesus não morresse? Ora, porque esse Espírito dado, ele está ligado intrinsecamente ao processo pelo qual o Filho do Homem passou. Então, quando o Verbo se encarnou, pense comigo agora, veio lá o Cristo de Deus, entrou no ventre de Maria, e depois de 9 meses nasceu uma criança. Nós tínhamos agora sobre a terra o quê? Um homem. Nasceu um homem, que viveu como homem, comeu como homem, teve família, amigos, toda uma vida normal, só que ele teve uma vida sem pecado. O livro de Hebreus diz que ele foi tentado por toda a sua vida, em todas as coisas. E foi alguém que mesmo diante dos insultos, mesmo diante da vergonha da cruz, ele não pecou. Um coração sempre manifestando o caráter de Deus. E agora, quando ele passa pela morte e pela ressurreição, agora ele concede o Espírito Santo. E é agora esse ponto que nós devemos compreender bem, porque quando se fala do Espírito Santo, o que te vem à mente? Aí se você for um pouco teólogo, você vai dizer, não, o Espírito Santo é Deus. Já vai defender a divindade de Deus. Ou talvez você vá para o outro lado, não, o Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força. Porque nós, enquanto cristãos, vivemos a discutir os méritos da natureza de Deus. E o que importa isso? Qual é a importância disso? Você acha que ele é uma energia, o outro acha que é uma pessoa, mas no final está os dois brigando, longe da essência do próprio Deus, objeto de discussão. Quando fala de Espírito Santo, o que te vem à mente? Dons de línguas, Characanta Manaia, Nébias, Núbias, Decanto, Demanto, Chararaia. É isso que te vem à mente? Antigamente o povo não sabia falar muito direito, porque vou aprender, vai melhorando, aperfeiçoando, né? Falava tepalabalaia.
Já ouviram tepalabalaia? Tepalabalaia. Não sei até hoje o que significa isso. Não sei. Quando te fala sobre o Espírito Santo, o que te vem à mente? Logo você pensa em quê? Em movimento, pessoas rodando, se tremendo, colando na parede, andando de quatro como um cachorro, pulando como um macaco. A unção do macaco, a unção do cavalo, a unção do saci. Tem todo tipo de unção. Já batizaram até um galinheiro inteiro com o Espírito Santo. As galinhas falando em língua e o galo interpretando. Verdade. Verdade. Ué, você vai no YouTube, é coisa séria. É cômico, mas é sério. É engraçado porque chega a ser engraçado. Mas tem lá uma pessoa dando testemunho de que certa noite ele ouviu algo estranho no galinheiro. Quando foi olhar, as galinhas todas falando em línguas estranhas. E quando ele olhou para o galo as interpretava. Quando você ouve falar sobre o Espírito Santo, o que te vem à mente? Movimentos de cura. O que é o Espírito Santo dentro da economia de Deus? Por que quando vem o Cristo de Deus, ele morre, ressuscita, em seguida ele concede o seu Espírito ao mundo? O Espírito Santo, queridos, tem sido objeto de muita discussão teológica. E tem sido objeto também de muita ignorância dos homens, fazendo uso do chamado Espírito Santo, sem que ele sequer esteja presente. Ou nem sequer esteja presente. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Falei nada, né? Mas pensa comigo, o Espírito Santo é o Espírito de Deus. O que é o Espírito de Deus? Pense um pouco. Nós não precisamos de uma vida mudada. Você não precisa de amar as pessoas, de perdoar as pessoas, de ser misericordiosa com as pessoas. Todo esse padrão do reino que nós sabemos, de entrega, de renúncia, esse coração bondoso, misericordioso, como foi o homem Jesus sobre a terra. Muito nós falamos que queremos ser semelhantes a Ele. Mas como podemos ser semelhante a Ele? O homem que Ele foi, como nós podemos chegar a isso? Então Deus, na sua natureza santa, Ele agora doa, Ele dá ao homem o seu Espírito. Esse Espírito de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo, é o Espírito de santificação. Ele nos é dado, ele nos é comunicado por meio da sua palavra. Jesus disse em João capítulo 6, versículo 57, ou é versículo 63, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Mas não são as palavras enquanto hálito, ou enquanto som, ou enquanto grafia, enquanto letras, enquanto escritura. Não é isso. Isso aqui não é espírito e vida. Se você comer isso aqui, você vai passar mal. É folha, é papel, é tinta. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida, quer dizer, o evangelho é a mente de Deus, é o coração de Deus, é a mensagem de Deus, é uma mensagem que fala acerca do ser de Deus. Por isso que João vai dizer na sua primeira epístola, ele vai dizer o seguinte, olha, o que nós temos visto, nós apóstolos, ele se refere ao grupo de apóstolos, o que nós apóstolos vimos, ouvimos, o que nós tocamos com as nossas próprias mãos, nós apalpamos com respeito ao verbo da vida, ou seja, nós estivemos com a vida encarnada, nós a tocamos, nós a ouvimos, com respeito a ele, nós recebemos dele uma mensagem, e agora vamos compartilhá-la com vocês, que não estiveram lá, para que a nossa alegria seja completa. Então está dizendo assim, olha, nós estivemos com a vida, que é Deus, que é o Cristo, no homem Jesus. E agora queremos então
transmitir a vocês a mensagem dele. Então se os apóstolos estiveram com ele, ouviram-no, conversaram com ele, tocaram-no, então agora, que mensagem é essa que ele tem para nós? Qual é a mensagem que ele tem para nós? 1 João capítulo 1, versículo 5. Qual é a mensagem? Ele vai dizer: e a mensagem que dele temos recebido é esta. 2 pontos. Pode conferir na sua Bíblia. Estou falando decorado, mas você pode conferir na sua Bíblia. E a mensagem que temos recebido da parte dele é esta. 2 pontos. Não corteis o vosso cabelo. Vírgula. Não useis calça esporte para as irmãs. É a mensagem que dele recebemos. Não ireis ao cinema. Não assistais televisão. Não tomeis cerveja. Não comeis carne de porco. Não trabalhe no sábado. Não pinteis as unhas. Não useis brinco de argola, só pequenininho. Não useis piercing. Não façais tatuagem. É uma lista enorme, salvo engano, são 5 ou 6 folhas, só demonstrando a mensagem que dele recebemos. Eu até esqueci de tudo aí, tem que ler, para se lembrar de todos os itens. Vocês verificaram? Aí na escritura? Verificaram? E a mensagem que dele recebemos é esta, 2 pontos, e seguem todos esses mandamentos. Está aí não? Só o primeiro? Eu não entendi. Deixa eu verificar aqui, que eu estou esquecido, eu pensava que era isso. Não é? Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz. Aí não tem nada a ver então com essas coisas que nos disseram lá no cristianismo. Não tem nada a ver. Esqueça definitivamente o cristianismo e comece a receber a palavra que dele temos recebido. Diga: Deus é luz. Quando Deus concede o seu Espírito, Ele te concede luz, que entra no seu espírito humano e acende a lâmpada que é o seu espírito humano. Você já não está em trevas, porque essa luz, ela resplandece, te ilumina, ela te orienta, ela te ensina. E nele não há treva nenhuma. Versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, a mensagem é esta: Deus é luz. Um pouquinho mais da frente, no capítulo 5 dessa mesma carta, no versículo, ou melhor, no capítulo 4, versículo 8, vai dizer: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então diga comigo: Deus é luz. Diga: Deus é amor. Então nada pode servir como regra de fé ou de religião se não estiver nesses 2 pilares da luz e do amor. Aí vem o Espírito de Jesus Cristo, e ele nos é dado, e diz o apóstolo João: ele vos conduzirá a toda a verdade. Ou seja, agora o Espírito Santo recebido, ele vai nos conduzir, ele vai nos instruir, ele vai nos santificar, ele vai nos separar, e ele vai nos conduzir a uma experiência plena da verdade de Deus. Então o Espírito Santo não tem outra função
além de santificar. É Ele quem vai trabalhar no coração, na consciência, na alma do homem, em suas vontades, nas suas emoções, para fazer nascer nele um novo homem, uma nova criatura. E isso por meio da palavra recebida. As minhas palavras são espírito e são vida. Então cabe a nós, ao ouvirmos a palavra de Deus, permitirmos em oração que essas palavras, elas entrem no coração. Vamos nos lembrar da parábola do semeador, que é dito que uma parte da semente caiu à beira do caminho. O que significa isso? É que muitas vezes as palavras de Deus, elas são lançadas como semente, só que elas ficam na superfície da mente, quando fica. Ela cai apenas na mente, porque às vezes você ouve a palavra como você assiste a um jornal, totalmente em caráter objetivo, separado. Aí acabou o jornal, você desligou, você esquece de toda a tragédia que você ouviu falar. Ao passo que a palavra de Deus, ela deve ser recebida no Espírito. Deve haver uma ação da parte daquele que ouve, em oração, dizendo: Senhor, Tu tens nos mostrado que Tu és luz, e sendo Tu luz, ao andarmos na luz, nós vamos amar uns aos outros. Então esse amor não é algo que Ele me exige, esse amor é algo que Ele me dá, porque Ele se dá a si mesmo a nós. Amar será a coisa mais natural quando você recebe o Espírito de Cristo. Pastor, mas eu quero receber o Espírito de Cristo. Vai fazer uma oração? Colocar a mão na cabeça para invocar para Ele vir? Não vai vir nunca desse jeito. Pode orar, pode chorar, pode empurrar a cabeça para trás. Não vai vir nenhum Espírito. Ou seja, pode até vir um Espírito, não o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus não é um Espírito que está lá em cima esperando alguém chamar para ele poder cair no outro e começar a pular. Não. O Espírito Santo é Deus, é Espírito, é a verdade, é a mensagem, é amor, é luz. E na medida que você ouve a sua palavra, e você vai orando, e você diz: Senhor, eu preciso acolher essa palavra dentro do meu coração. É uma palavra que ela tem que fazer parte de mim. São palavras que precisam efetuar mudanças de conceitos. Palavras que têm que operar dentro de mim, mudança comportamental. E assim você vai sendo gerado. Lembram-se que o apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então é um caminho prático. A sua pessoa é aquilo que você pensa. Você é aquilo que você pensa. E você pensa aquilo que você é. A mudança de pessoa só poderá ocorrer quando a sua mente for renovada. Quando a sua mente não se conformar a esse século, não se conformar ao mundo, mas se conformar ao Espírito de Jesus Cristo. Então, por exemplo, estamos vivendo um momento crítico no Brasil, no âmbito político. É impeachment, é isso, aquilo, outro, tal. E são várias os posicionamentos que cada um de nós temos. Uns querem o impeachment, outros não querem, uns falam, outros não falam. Mas diante de tudo isso, e a despeito dos nossos posicionamentos, seja a favor ou contra qualquer coisa, nós devemos sempre nos posicionar no Espírito de Cristo. Em amor, em respeito, não com desonra. Quando você, por exemplo, pega a figura do ex-presidente Lula, por exemplo, como teve um WhatsApp que trouxe essa imagem, e aí pegaram aquele desenho do Chaves, lá do Chaves, quando o Chaves foi chamado de ladrão, vocês lembram? Quando acharam que o Chaves estava roubando a vila, mas não era o Chaves, era uma outra pessoa, né? Como é o nome daquele que roubava? Senhor Furtado? É o Senhor Furtado. Muito bem. Aí todos chamavam o Chaves de ladrão. Aí ladrão, aí outro, ladrão. Aí pegaram essas imagens todas, colocaram o Lula no meio, e todo mundo ladrão, ladrão, ladrão. Já é engraçado, é uma ideia tal, mas isso ofende o Espírito de Cristo. Porque é muito fácil chegar para o Lula e chamá-lo ladrão. Mas você é mentiroso.
você é safado, você é pilantra, você é raça ruim, você é corrupto também. Você não rouba milhões porque não teve a chance. Ah, se você encontrasse uma bolsa com essa grana toda, então assim, achado não é roubado, quem perdeu é relaxado. É não? Achado não é roubado, quem perdeu é relaxado. Você rouba às vezes um garfo no restaurante, uma caneta no escritório. Às vezes você vem para o culto, rouba uma Bíblia do irmão lá para sua casa. Você sabe que não é sua, você leva e não devolve. Mas não é você e nem eu, é o homem. Então, quando nós nos posicionamos em acusação, mesmo sabendo que é um fato, nós estamos no espírito que não é o de Cristo. O espírito de Cristo é espírito de amor, de perdão, de misericórdia, de graça. Eu sei que há os posicionamentos, e eu sei que há uma cidadania a ser cumprida. E existem todos os trâmites legais, e vai ser condenado, não vai, tudo isso. Mas nós não podemos nos portar na carne, em ofensa, porque todos nós somos pecadores. Todos nós somos carentes da misericórdia de Deus. Todos nós. Não existe nenhum aqui dentro desse lugar e em nenhum lugar da terra que diga, eu não preciso da misericórdia de Deus. E quando você fala misericórdia, parece uma palavra que não tem muito sentido. Ah, misericórdia de Deus. Mas quer dizer o coração de Deus derramado nas misérias humanas. Quem diz que precisa de misericórdia, reconhece-se como um miserável. Então é preciso que nós venhamos receber essa palavra de Cristo, para que ela vá gerando uma nova consciência acerca das coisas. Lógico, quem está aqui na frente pregando, dando exemplos, acaba se expondo, porque eventualmente eu erro também naquele momento, eu erro no outro momento. Quando você fala um exemplo, logo pensa, ele está dizendo do irmão fulano. Não, mas todos nós erramos em muitas áreas. Agora, o que deve prevalecer no nosso coração é o desejo de receber o Consolador, de receber o Espírito Santo. Alguém diz, pastor, eu já recebi. Eu me converti em 1975, 22 de maio de 75, me converti. E uma semana depois fui batizado no Espírito Santo, falei em línguas. E estou aqui, ó. O Espírito Santo está comigo. Irmãos, cuidado. Receber o Espírito Santo. Atenção. Nascer de novo. Atenção. Não são verdades e experiências estanques. Pastor, então eu não recebi o Espírito Santo? É porque você não compreendeu a verdade acerca do Espírito Santo, a verdade acerca do novo nascimento. Tudo na vida acontece dentro de um processo. Por exemplo, Deus não poderia ter criado as árvores, Ele criou sementes. Por que Deus não criou a árvore? Pronto, a árvore está aqui, vai ficar aqui, ela é árvore. Não, há um processo da vida. Agora, é lógico, aquela semente, em potencial, ela é árvore. Mas no momento atual dela, ela é semente. Então, quando você nasceu de Deus, quando você recebeu o Espírito, em potencial, você é filho de Deus. Está dentro de você, dado como semente. Agora, isso vai ter que crescer e frutificar até que você se torne, no momento atual, filho de Deus. Então, o receber o Espírito Santo, o nascer de novo, é algo que acontece dinamicamente na medida em que você vai se apropriando do Evangelho de Cristo. Todos os homens precisam em algum momento se posicionar. Ou você estará nas fileiras do mundo, do lado de Satanás, ou você estará do lado de Cristo, do Espírito de Cristo. Mas cuidado, estar na fileira do mundo não significa que você esteja ouvindo música do mundo. Não é isso. Tem que tirar essa mentalidade dessas coisas para você entender que é um espírito que atua. É uma inclinação, é uma natureza. Ao passo que estar nas fileiras de Cristo não é ser crente, não é ser evangélico, não é ser católico, não é ser do de volta à palavra. Não, é você tomar a mensagem do Cristo. Qual é a mensagem do Cristo?
que Deus é luz, que Deus é amor. Tudo que você olhar nos evangelhos, você vai ver uma manifestação da luz e do amor. Bondade. Por isso que aqui no texto de Filipenses capítulo 2, vamos ler mais uma vez. Filipenses capítulo 2, nos mostra isso. Filipenses capítulo 2, diz assim, olha. Os irmãos vão perceber que a mensagem do evangelho não tem nada a ver com a mensagem dos evangélicos, né? Vão perceber isso. Quando a Bíblia traz mandamentos, como nós vamos ver aqui agora, são coisas tão profundas, são coisas do coração, lá de dentro, que não dizem respeito às questões externas, absolutamente. Versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Aí os irmãos vão observando, né? Exortação em Cristo. Não é a sua pagação de sapo, não. É uma exortação em Cristo. Alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito. Se há entranhados afetos de misericórdia e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que. Aí ele vai começar a enumerar o procedimento do novo homem. Ele diz, de modo que penseis a mesma coisa. Agora os irmãos já pensaram em que situação difícil é essa? Penseis a mesma coisa. Nós vivemos a contender. Nós somos pessoas contenciosas. Você às vezes não tem paz no seu lar, porque nunca você consegue ajustar o pensamento, porque suas opiniões são sempre as corretas e as mais importantes, e o outro pensa semelhantemente. E aí fica naquela contenciosidade, aquela intriga. Não, nós temos que tratar a nossa mente. Nós temos que ajustar o nosso pensamento. De modo que penseis todos a mesma coisa, tenhais o mesmo amor. Olha quais são os elementos. Não falou até agora de pinga, hein? Não vai beber não, viu, irmão? Não vai beber não, é ruim. Beber você fica tonto, aí vai ficar valente, complicado. Mas eu quero apenas que os irmãos observem quais são os elementos do evangelho. Penseis todo a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Olha que coisa linda. Olha esse grupo de pessoas. Mesmo pensamento, mesmo sentimento, mesmo amor. Olha que coisa orgânica. Olha como que todos esses aqui, eles estão imbuídos do mesmo Espírito. É o Espírito de Cristo Jesus, ou de Jesus Cristo. Aí diz no versículo 3, e aqui é complicadíssimo, né? Nada façais por partidarismo. Alguém aqui faz alguma coisa por partidarismo? Nada façais por partidarismos ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Onde que é esse país aqui, irmãos, hein? Onde que é esse planeta aqui? Já imaginaram, irmãos? Veja como tudo isso aqui, para nós é um absurdo. Não é um absurdo? Como pode ser isso? O absurdo é porque nós estamos conformados a este mundo. Ser conformado ao mundo é você pensar como pensa o mundo. Consequentemente, você procede de acordo com o mundo. Então, o mundo diz assim, olha, o fulano errou, ele tem que morrer. Pena de morte para ele, tem que morrer. Mas tem que morrer ou não tem que morrer? É desgraçado, é?
Estuprador ou não tem que morrer? Tem ou não tem que morrer, pessoal? Estuprou 30 pessoas em um mês. Estuprava e depois esquartejava, colocava nas malas e queimava no cerrado. Vamos fazer um movimento a favor da pena de morte para esse tipo de gente? O mundo pensa assim. Aí quando você recebe esse conceito no seu coração e você se torna agora um partidário da pena de morte, você está no espírito do mundo, conformado ao mundo, no espírito de Satanás, do demônio. Verdade. Então, quando diz aqui, olha, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, a gente acha isso aqui uma loucura. Achamos uma loucura por quê? Porque nossos pensamentos ainda não estão em busca dessas coisas. Você tem que começar a dizer: Espírito de Cristo, faça-me novo homem. E como é que vai se dar isso? Ele vai te dar uma tremedeira? Você vai se arrepiar? Alguém vai colocar a mão na sua cabeça? Não! Você vai começar a receber a sua palavra e vai começar a ser conformado à verdade de Deus. De modo que vai ser esquisito e absurdo quando você ouvir a ideologia do mundo. Aí você vai se assustar. Vai ser exatamente o contrário. O versículo 4 diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Veja que essas palavras são uma destruição do que somos. É uma destruição ou não é do que somos? Mas aqui é uma expressão, embora no âmbito da teoria, da igreja. A igreja é oposta ao mundo. Então, a igreja, teoricamente falando, ela precisa de estar revestida e imbuída desses sentimentos aqui, de não partidarismo, de não inveja, de não buscar o seu próprio interesse, mas buscar o interesse do outro, de pensar coletivamente a mesma coisa, ter o mesmo sentimento, a mesma alma, o mesmo amor, porque é o novo homem. Versículo 5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então aqui está claro. Os cristãos, ou a igreja, ela deve ter o mesmo espírito, o mesmo sentimento que houve em Cristo. Alguém diz: graças a Deus eu tenho o mesmo sentimento, né? Porque afinal eu aceitei Jesus. E olha que aceitar a Jesus não tem nada a ver com receber a Jesus. Aceitar é apenas uma maneira que se faz para ingressar numa religião. Agora, receber o Cristo é receber o seu Espírito. E aqui vai começar a declarar quais são esses sentimentos de Cristo Jesus. Versículo 6 diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou ele sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele sendo, não quis ser, não apegou-se ao fato de ser. Olha o versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Isso aqui é uma desconstrução do velho homem. É o contrário, é o oposto. Os irmãos percebem que não tem nada a ver com uma religião? Ou tem? Tem a ver com o ser, com a pessoa. É isso que o Espírito quer fazer conosco. É essa transformação. Quando diz: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, este é o homem que está sendo gerado, e que nasceu quando Cristo ressuscitou. O próprio Jesus em João capítulo 16, ele diz claramente que ele ia ao Pai e que ele voltaria. E aí ele ilustra a sua ida na morte e o seu retorno em ressurreição,
falando de uma mulher que está para dar à luz. Diz que quando ela está para dar à luz, vem as dores, então vem a tristeza, porque ela sabe que chegou a sua hora. Nenhuma mulher vai ganhar menino rindo, ai que coisa boa, tá doendo, vai nascer. Não, é complicado, é difícil, dói. A mulher sofre, vem a tristeza, é a morte. Mas quando nasce, que já está nos braços, aí vem a alegria por ter nascido ao mundo um homem. Isso fala da morte de Cristo e da ressurreição de Cristo. Quando Cristo ressuscita, nasceu ao mundo um homem. E por que esse homem nascido não é no nascimento, mas sim na ressurreição? Por que o Evangelho não coloca que quando Jesus, o Filho de Deus, nasceu em Maria, por que não é dito, nasceu ao mundo um homem? Por que se diz, nasceu ao mundo um homem na ressurreição? Porque este homem que nasceu, depois da tristeza, e agora é a alegria, é o nascimento do novo homem, do qual todos nós aqui participamos. Todos que creem no Evangelho estão sendo gerados, formados, novo homem, que é um homem coletivo, que é um homem que está sendo conformado e será plenamente conformado à imagem de Deus. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Vai demorar um pouco, mas nós vamos chegar lá. O importante é que você não desista. O importante é que você sempre venha estar olhando para frente, dizendo, eu preciso continuar. Vai dar certo. Vai dar certo. Agora você precisa pegar essas palavras com fé e colocá-las no coração. E na medida que você vai entendendo e compreendendo o Espírito de Cristo na Bíblia, você vai tomando os paradigmas. Porque a minha vontade qual que é? É me vingar. Eu vou me vingar. Mas eu me lembro, não, mas a vingança está do outro lado, é o espírito do mundo. Então, ainda que eu queira me vingar, que seja todo o meu desejo, eu preciso, por meio da palavra, por meio do Evangelho, por meio de Cristo, buscar a experiência do perdão. E aí você agora tem uma meta, porque você nunca teve meta na vida espiritual. Ah, estou aqui esperando Jesus voltar para ir para o céu. Isso não é meta. A meta é, irmãos, eu tenho uma área da minha vida que precisa ser tratada. Tem uma área aqui na minha vida. E eu sei qual é essa área. E agora, por meio da palavra, por meio do Espírito Santo, eu preciso ter a meta de tratar especificamente essa área do meu coração. E você sabe quais são as áreas. E se não sabe, comece a buscar a Deus, que logo logo Ele vai te falar. Rapidinho Ele te fala. Te colocará em circunstâncias que quando isso for aflorado, Ele dirá, veja aí, essa é uma área a ser tratada. Então a vida cristã não pode ser passiva. A vida cristã não pode ser estática, ela tem que ser dinâmica. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti. É um conhecer constante, é um buscar constante, é um envolver-se constante. Você está vivo. Traze suas metas espirituais das áreas do coração, da alma a serem tratadas. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade em doar ou em dar algo. Pessoa que quando às vezes vê alguém necessitado, ou ver a igreja necessitada, a pessoa chora, de pena, mas não consegue ajudar. Aí que pena é essa sua? Ah, uma pena. Ô pastor, não vai dar certo. Para de chorar, mete a mão no bolso e vença a sua murrinhagem. Seu murrinha. Amém? Uai, que espírito de hipocrisia é esse? Tem que vencer isso. Aí você vê os outros sofrendo. Oh, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Já viu Deus abençoando alguém? Deus levando dinheiro na casa do povo? Já viu alguém? Já viu isso aqui? Deus te abençoe? Não, não diga Deus te abençoe. Abençoe você mesmo.
Você é instrumento de Deus para abençoar a pessoa. Tiago fala isso, João fala isso. Essa postura. Então você vai identificando que existem coisas. Às vezes o seu problema é ser murrinha. Às vezes você é invejoso. Você não pode ver uma coisa que você cresce o olho. Já fica pensando, como é que eu vou comprar o meu? Não que você não possa comprar algo igual ao do outro, mas é porque você é consumido se você não comer. Ou melhor, não comprar. Você tem que adquirir. E aí você vai adquirir sem poder. Vai se endividar, mas você não pode ser menor que o outro. Você não pode deixar de possuir o que o outro possui. Aí você descobre que existe uma área de inveja na sua vida. Ou talvez você nunca percebeu, mas você é mentiroso. Você mente que cai os dentes. Mente por tudo. Mente por necessidade, mente sem necessidade. Você acostumou a mentir, você não sente mais que está mentindo. Você mente tanto que você acredita que aquilo é verdade. Você acredita nas suas mentiras. E com isso você prejudica muitas pessoas. Então você descobriu, poxa, eu sou mentiroso. E eu achava que... Aí você tem uma área para tratar na sua vida. É quando você se começa a conformar-se ao Espírito de Cristo. Tomando as suas palavras, isso vai mudando. Talvez você descubra que você rouba. Você rouba o objeto das pessoas. Você não pode ver uma carteira vacilando, que você pega. Pastor, mas crente faz isso? É o que mais faz. Rouba dinheiro da mãe. Rouba dinheiro do marido. Rouba no mercado. No mercado você está lá no carrinho, aí toma um iogurte, aí larga o copinho lá e vai embora. Abre a bolsa e coloca chocolate dentro da bolsa. Misericórdia? Isso não existe, não? Gente do céu. Aí você descobre que você tem que tratar com isso. Tem que tratar. A graça de Deus, o poder de Deus, a palavra de Deus é um tratamento. Vai te ajudar a você mudar esse comportamento. Aí você descobre que você tem problemas de relacionamentos. Você não consegue vencer um mês sem brigar com alguém, sem ter um problema de relacionamento. Você vive chateado, você vive magoado, tudo para você vira um problema. Não é, Rosirene? Não é o seu caso, né? É lógico, não é o seu caso. Mas tudo é problema. Aí briga com um, daqui a pouco, quando fica de bem desse um, briga com o outro. Estou com raiva. Está sempre com raiva de alguém. Sempre vai ter uma palavra contra alguém. Sempre chateado com alguém. Coração cheio de inimizade, de contenda. Aí você encontra uma área para tratar no seu coração. Eu estou dizendo isso para os irmãos, mas quero dizer que todos nós temos diversas áreas a serem tratadas. E somente então, quando começamos a tratar essas coisas, ao recebermos o Espírito de Cristo. Pastor, e quando é que eu vou receber o Espírito de Cristo? Ora, ele vai entrar aí na medida que a palavra entrar aí. Não tem como orar para ele vir de uma vez? Não. É paulatinamente. A transformação é de glória em glória. É de fé em fé. Portanto, é dinâmica e é constante. Na medida em que se busca. Então você tem que ir recebendo a palavra. Você vai comendo a palavra, vai ruminando a palavra, vai desejando a palavra. E então o Espírito de Cristo vai sendo gerado dentro de você. E você vai recebendo uma nova mente. Como diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você pensa como Cristo. Você interpreta como Cristo. Você olha como Cristo. Consequentemente, você procederá como Cristo. Nós não temos outro caminho. Não há outro caminho, senão este que é a busca por uma nova humanidade.
é o nosso alvo, é o nosso objetivo. E como eu dizia, nós vamos chegar lá. Amém? Estamos um pouco distantes ainda, mas já caminhamos bastante. O simples fato de nós conseguirmos ver a verdade da economia de Deus, do propósito de Deus, já é um grande avanço. Muitos sequer ou nem sequer conseguiram ver. Ainda estão achando que eles estão numa boa condição porque usam burcas. Estão felizes, não. Estão se sentindo santos. Estão se sentindo os únicos que vão para o céu porque suas roupas e suas comidas estão de acordo com Levítico. Com Levítico foi engraçado. De acordo com o livro de Levítico. E não entendeu nada. O que tem de demônio vestido de burca não é brincadeira. Muitos demônios vestidos de burca. Verdadeiros inimigos de Deus, mas se achando um anjo, né? Talvez seja um anjo, né? Assim, um anjo caído. Né? Então, se nós vislumbramos, já estamos avançando. Amém? Quero convidar a igreja a prosseguir na fé. Quero convidar os irmãos a se apropriarem dessa palavra e a estabelecerem alvos para que se possam alcançar. E aí você vai perceber que a sua vida não vai ficar infrutífera. Porque às vezes entra ano e sai ano, a pessoa está sentada naquela cadeirinha ali no culto. Está indo para onde? Vou para o culto. Aí, está vindo de onde? Do culto. Aí, e a mãe vai para onde? Para o culto de novo. É o culto. Você está cansado de ficar parado. Pastor, então cria um departamento para eu fazer alguma coisa. Lavar uma louça, não sei, qualquer coisa. Não, é o desenvolvimento da salvação. Aí você vai ver que você tem um grande trabalho a fazer. Uma estrada muito longa a ser percorrida. Mas Deus nos dará graça e nós chegaremos lá em nome de Jesus. Amém?